Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Conexão Metabooks. Estamos na segunda temporada, estamos começando. Hoje nós temos vários convidados especiais, inclusive nós temos hoje um moderador especial, moderador convidado. Então, daqui a pouco eu vou sair, vou chamar o nosso moderador. Como sempre, a gente está aberto para perguntas, usem o chat aí do Facebook para mandar perguntas, para conversar com a gente quer a participação de vocês, né? Eu vou, então, convidar o nosso mediador e ele vai apresentar os participantes de hoje. O nosso mediador é o Leonardo Neto, editor-chefe do Publish News. Léo, bem-vindo ao Conexão Metabooks. Obrigado por aceitar o nosso convite. É uma alegria ter você com a gente. Obrigado. Bem-vindos aqui ao Conexão Metabooks, de novo dando as boas-vindas. E antes de chamar os nossos convidados aqui para a live, eu pensei uma frase que vai servir de epígrafe aqui para o nosso papo, e essa frase é do Bernardo Gurbanov, que é o presidente da Associação Nacional de Livrarias, e ele, em um dos artigos que ele escreveu para o Publish News, ele disse: as livrarias resistem, e resistem porque são historicamente um lugar de resistência, um lugar de encontro, um lugar de produção cultural e um lugar civilizatório. Então, a nossa conversa vai girar em torno disso, e eu gostaria de convidar, então, Mônica Carvalho. A Mônica é psicóloga, proprietária da Livraria da Tarde, uma livraria de rua aqui de São Paulo, independente, muito charmosa, uma das minhas livrarias favoritas na cidade, e é um espaço, como ela mesma sempre diz, repleto de livros, afeto e diálogo. Convidar também Gustavo Faraon, ele é jornalista, e em 2009 fundou em Porto Alegre a Dublinense. Foi um dos vencedores do prêmio Jovens Talentos do Publish News, que é realizado pelo Publish News em parceria com a Feira do Livro de Frankfurt, e também uma outra gaúcha, a Elizabeth Beltrame Lovatel. Ela é de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, a cidade mais italiana do Brasil, mas foi em Pelotas, onde mora há 23 anos, que ela fundou a Livraria Vanguarda, uma livraria que eu não conheço pessoalmente ainda, mas tem excelentes referências. Ela é formada em informática e tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Sejam todos bem-vindos, e eu queria começar esse nosso papo, né? A gente tem aqui duas livreiras e um editor, e um pentelho, que sou eu, perguntando para vocês como foi a formação leitora de vocês, e se essa formação passou, de alguma forma, pela livraria, né? Para a gente entender que papel teve esse espaço, a livraria, na vida e na formação leitora de vocês. Eu vou pedir para vocês responderem isso bem rapidinho, para a gente poder entrar, de fato, no cerne da nossa conversa, só para a gente poder esquentar os tambores aqui. Mônica, quer começar? Dizendo qual foi sua formação e que papel a livraria teve nessa formação? Posso. Boa tarde para todo mundo, obrigada pelo convite para estar aqui, que bom conversar com vocês, pessoas com as quais eu já tive contato, minha colega Beth, que a gente já se encontrou numa reunião, né, Beth? E Gustavo e Léo, que já falei milhões de vezes, e espero falar muito ainda, né? Bom, eu tive uma formação como leitora em escola, nas bibliotecas das escolas que eu estudei, e também em livrarias e sebos. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, que é Juiz de Fora, e que perto da minha casa tinha bancas de revistas, sebos e livrarias. E eu tenho uma mãe que gosta de ler, não era uma super leitora de ter uma biblioteca em casa, mas todo domingo a minha mãe levava a gente na banca e falava, podem escolher, né? Eu tenho mais 2 irmãos, e a gente somos ainda, né? Porque eu acho que eu e os meus irmãos, a gente ainda segue lendo gibis, a gente gostava, e eu frequentava, então, os sebos e livrarias pertinho da minha casa, mas também era rata da biblioteca da escola. E você, Gustavo, para a gente pular, fazer uma menina e um menino? Tá, vamos lá, que eu fiquei sem visão aqui, voltei agora. Bom, obrigado pelo convite, prazer falar com vocês. Falar com a Beth, que eu não conheço ainda pessoalmente, né, Beth? Sou um gaúcho exilado, então acabo ficando distante dos meus colegas gaúchos.
Bom, minha trajetória de leitor é bastante caótica, assim, não tem muita regra, não tem um ponto que me fez leitor, assim. Minha avó paterna era professora, então a casa dela tinha uma biblioteca infantil enorme, então eu sempre me lembro de estar lá lendo. Também comecei a ler muito, muito, muito cedo. Mas, assim, aquela trajetória que a gente não controla, e a minha memória de virar leitor mesmo foi na adolescência, quando você começa a pegar uns livros e descobre que pode ter palavrão no livro, pode ter uma baixaria no livro, daí é legal, aí começa a ficar legal, aí você começa a ler, porque você começa a se desfazer dos clichês, das regras, né? E aí você começa a desbravar o que te interessa, e aí fica mais legal, né? Mas, assim, eu me lembro de sempre estar um pouco em volta das livrarias. Me lembro, por exemplo, muito claramente, quando abriu a Livraria Cultura em Porto Alegre, que foi um acontecimento, um negócio daquele tamanho, e foi, por exemplo, um dos fatores determinantes para eu querer ser editora. Eu me lembro que eu queria ter um livro naquela livraria. Para mim era um negócio fundamental. Aquele era o meu sonho. Eu queria publicar uma coisa que o livro estivesse ali naquela rodinha, assim, tivesse entrado na porta, tivesse ali, assim. Então a livraria, não só para a formação de leitor, mas até a formação daquele imaginário a respeito do livro, é determinante. Beth? Beth? Você está nos ouvindo, Beth? Eu não estou ouvindo a Beth. Vocês estão, Mônica e Gustavo? Não, né? Oi, vocês estão me escutando? Agora sim. Agora sim. Não, muito bem, está cortando aqui. Oi? Oi, a gente está te ouvindo, Beth. Pode falar um pouquinho da sua formação enquanto leitora e se isso passou pela livraria. Eu estou escutando, eu acho que eu vou entrar pelo celular aqui, gente. Está me ouvindo? Eu acho que eu vou entrar pelo dar um tempinho, então, celular aqui. Está me ouvindo? Tá bom. Então, enquanto a Beth... eu tenho que fazer assim agora. Aí, obrigado. Eu queria pegar essa história do Gurbanov, né, que ele começa esse artigo falando da livraria enquanto esse espaço de encontro, esse espaço civilizatório, né? Isso era um artigo escrito antes da pandemia, então, obviamente que a livraria continua sendo um espaço de encontro, é ali que o leitor encontra o livro, encontra histórias, tem a chance de encontrar o livreiro, mas o encontro com o autor, ou o encontro com outros leitores, isso ficou prejudicado desde março do ano passado, quando foi instalada a pandemia aqui no Brasil. Eu queria saber, Mônica, como é que você está lidando com isso, né? Como é que está sendo essa lida nessa nova realidade, e se você puder fazer um balanço breve também desse primeiro ano de pandemia, como é que foi e como é que está sendo? Tá bom, vamos lá. Bom, como eu sempre digo, né, quando me perguntam sobre a pandemia, eu falo, bom, a minha vida sem pandemia foi muito curta, assim, em livraria, né, foi só 3 meses, então eu, na verdade, tipo, aprendi a viver assim, acho que quando voltar tudo, hoje eu estava vendo uma matéria falando que Nova York já vai reabrir tudo a partir de setembro, me deu até um frio na barriga, eu falei, gente, será que a gente vai saber viver com tudo reaberto? Ao mesmo tempo que eu quero muito, me deu até aquele medinho, assim. Eu acho que segue, né, Léo, sendo um lugar de encontros e conexões, né, a livraria, ela não vai perder isso, porque acho que é a essência dela, né, assim, eu me lembro que já mais velho, quando o Gustavo começou a falar dele mais velho, aí, frequentando a Livraria Cultura, eu me lembrei, eu já mais velha, em Belo Horizonte, né, quando eu fui fazer faculdade, frequentando as livrarias ali da Savassi, como eu encontrava as pessoas, como era gostoso, né, a Savassi é um bairro muito acolhedor ali de BH, então como era gostoso marcar com o pessoal, vamos encontrar ali na Praça da Savassi, aí a gente ia para uma livraria, depois em outra e tal,
E eu acho que isso segue, assim, sabe? Mesmo com a pandemia, é claro que o volume diminui, né, de pessoas dentro da livraria, e é bom que diminua mesmo, porque a gente não pode ter a livraria cheia. Mas, por outro lado, foi tão bonito, assim, depois que a gente reabriu em julho do ano passado, ver as pessoas marcando, amigas e amigos marcando o encontro na livraria, né? Então, assim, teve um caso que me marcou muito no ano passado, que são duas vizinhas nossas de bairro aqui, são idosas, e elas ficaram 4 meses trancadas dentro de casa, e quando elas puderam se encontrar, o lugar que elas escolheram foi a Livraria da Tarde. Uma delas é portuguesa, eu esqueci o nome dela, e a outra é até minha vizinha de prédio aqui. Adriana. E aí elas se reuniram lá na livraria e ficaram emocionadíssimas, e aí contaram pra gente, a gente ficou super emocionada. Então, eu acho que segue sendo esse lugar. E eu acho que é um lugar também de encontro dos leitores com os livreiros, né, com quem gosta de livro. Eu tenho relatos muito comuns, assim, de pessoas falarem, ai, que delícia vir aqui conversar com vocês sobre livros, vocês me apresentam livros que eu nunca tinha visto na minha vida. Né, assim, o Gustavo, eu tenho uma história muito engraçada com o Gustavo, porque eu abri a Livraria da Tarde e a gente começou a vender os livros da Dublinense e tal, e aí no primeiro mês fiz uma reposição pequena, no segundo mês aí no terceiro mês eu fui pedir, assim, um monte de Zé Luiz Peixoto. Aí ele mandou, assim, um e-mail para mim, oi, Mônica, que legal, você está pedindo esse livro, por que você está assim, você vai fazer uma ação com o livro do Peixoto? Você lembra, Gustavo? É verdade. Eu falei, não, assim, é porque a gente vende bem mesmo, assim, porque todo mundo ama esse livro aqui na Livraria da Tarde. Aí eu parei de pedir 10, porque 10 não dá nem para uma semana. Então eu resolvi pedir 30 logo, que é para ver se pelo menos, né, dura assim, umas 3 semanas. Porque é isso, assim, é o lugar onde a gente pode mostrar os livros, né, onde as pessoas podem conhecer novos autores, onde as pessoas podem encontrar pessoas que gostam de falar sobre livros, sobre literatura, sobre poesia. Então, mesmo com a pandemia, eu acho que a essência da livraria continua sendo essa e não vai se perder, porque esse é o nosso diferencial em relação ao online, né? Isso é o que a gente tem de grande diferença. Além do ambiente, da experiência, das outras coisas, mas acho que a essência é essa. Uhum. Beth, eu tinha perguntado para a Mônica, resgatando essa frase que eu usei no começo, né, do Gurbanov, que diz que é um ponto de encontro, um ponto civilizatório e tudo mais, é um artigo que ele escreveu antes da pandemia, né? Então eu queria saber de você, nessa nova realidade, como é que você vê essa livraria? Ela continua sendo um lugar de encontro, apesar de não poder ter mais aglomerações, apesar de não poder mais ter eventos, mas ela permanece sendo um lugar de encontro das pessoas com os livros, com as histórias, com os livreiros, como a Mônica disse agora, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua realidade, né, de como é que era antes, de como é que ficou agora, se você vê... não que essa troca de tela que eu começando a me deixar tonto. Como é que você passou esse último ano, né? Qual foi as mudanças que são óbvias e são claras, mas eu queria que você relatasse para a gente um pouquinho de como é que foi esse primeiro ano pandêmico e como é que está sendo agora para você aí na vanguarda. É um prazer estar aqui, então, agora estou conseguindo me apresentar, né? E falar um pouquinho assim que o meu contato com os livros iniciou desde cedo. A minha mãe gostava muito de ler, sempre tinha livros em casa, enfim, e eu também era um pouco rato de livraria. Eu sou formada em informática, então eu vivia nas bibliotecas e livrarias da cidade que eu me formei, enfim, Caxias do Sul. A gente teve sim muitas mudanças, né? Como a Mônica estava falando, a Vanguarda sempre teve essa preocupação de ser esse ponto de despertar para o livro através das pessoas virem na livrarias. Então, a gente tinha vários projetos, né, desde o infantil, de contação de histórias todas as semanas, né, nas lojas. Então, justamente para trazer desde o pequenininho, né, fazer com que os pais viessem e resgatassem aquele momento, né, de ouvir histórias que é tão bom.
Então, a partir daí, sempre que a gente também tinha trabalho forte nas escolas, enfim, essa coisa de trazer autores, fazer lançamentos, então, justamente para as pessoas terem esse momento, né? Claro, desde o ano passado, com a mudança do fechamento, eu acho que isso que a Mônica falou, das pessoas se encontrarem, a gente tinha muitos clientes que a gente ligava para oferecer livros, enfim, eles diziam, não, eu quero dar uma passadinha, ou iam no shopping e diziam, só vim aqui dar aquela voltinha para pegar aquele livro, né? Ter aquele momento, assim, aquele espaço, né, de poder respirar as coisas que a gente gosta de fazer, que a gente está tão restrito, né? Então, a gente conseguia perceber, ainda consegue perceber o quanto as pessoas gostam de ir à livraria, né? Porque por mais que a gente possa oferecer, mandar por WhatsApp, né, a gente teve que mudar toda a nossa forma de trabalho, na verdade, para a gente poder chegar no leitor de uma outra forma, atendendo a sua expectativa. Mas as pessoas gostam realmente de ir lá e fazer as suas próprias escolhas, né? Por mais que a gente tenha um cadastro de clientes, que a gente treine nossos vendedores para poder ofertar um livro mais específico, não tem, tu vai olhar uma capa, tu vai te despertar por alguma outra coisa que só o físico vai fazer. No virtual, a gente tem que procurar muito mais, né? Quando a gente chega na loja, cuida da exposição, cuida da organização, isso tudo tá junto, assim. Se eu tenho 30 livros de um determinado assunto, a gente procura colocar ali junto ou por autor. Então, o que tu precisa resgatar no físico, tu tá com aquilo pronto, assim. Então, te dá uma vontade, tu vê a capa, tu vê a textura, né? A Dublinense sabe essas coisas do quanto a parte gráfica tem essa preocupação de trazer o leitor pelo toque, pela estrutura do texto, né? Isso tudo acaba contando e que a gente consegue, de uma forma visual e presente, né, simplificar e ter muito mais prazer, né? Então, a gente está se reorganizando. A gente passou por 2 momentos bem importantes, que foi a questão de março do ano passado, e a partir desse ano, quando a gente teve que realmente fechar também, aqui na região foi bem forte, assim, a gente ficou 3 semanas fechado, isso é bastante tempo. Então, a gente teve uma nova reorganização em função desse novo momento, dos cuidados, enfim. E, Gustavo, eu queria, eu gostei muito dessa levantada de bola que você me deu aí, de dizer que quando você entrou na Livraria Cultura pela primeira vez e viu as bancadas redondas ali, você pensou assim, putz, eu preciso fazer um livro porque eu quero que um livro meu esteja aí nessa bancada, né? Isso era um sonho seu. E esse sonho, especificamente com esta livraria, se tornou quase que um pesadelo, né? E aí eu queria, a partir dessa brincadeira, que é uma brincadeira real, te perguntar como é que está a relação com as livrarias, não especificamente com a cultura, mas nesse momento, né, nesse último ano, que foi um ano tão esquisito, e que as editoras conseguiram, eu tenho notícias de editoras que dizem que nunca tiveram um ano tão bom, assim, né? Não sei a situação da Dublinense, mas porque conseguiram achar caminhos alternativos à livraria, que era um canal que não estava a full, né, como a Mônica e a Beth já pontuaram, e eu queria saber como é que fica a relação de vocês, editores, com os livreiros, né? A livraria continua tendo a mesma importância que tinha antes, perdeu um pouco de importância, você vê que essa importância vai ser retomada, caso você tenha sentido alguma perda dessa importância no seu faturamento? É interessante você pegar o caso da Livraria Cultura, porque na história da editora, começar lá pela história para depois chegar no cerne da sua pergunta, foi a primeira livraria que nos abriu as portas. Assim. A Livraria Cultura, lá nos primórdios do trabalho deles e tal, eles tinham uma estratégia de gerenciamento local, então tinha pessoas em cada loja que entendiam o público daquela região, que entendia o local e conseguia trabalhar com pequenas ou minúsculas editoras, era super legal. E a gente sempre foi super bem acolhido. Tinha um gerente lá, o Gustavo, o Ângelo, que eles conheciam um monte do nosso catálogo e, apesar de a gente ser minúsculos, bem. Claro que em determinado momento as coisas mudaram de outra maneira também, né? A gente não está aqui para dissecar essa questão específica, né? Mas realmente depois virou um pesadelo. E eu acho que o pesadelo da cultura
somado ao pesadelo da Saraiva, somado ao pesadelo da Book Partners, deixou a relação entre editores e livrarias muito envenenada. Eu acho isso péssimo, assim, eu acho isso absolutamente péssimo, a ponto de que, às vezes, mesmo pequenas combinações, pequenos acordos, assim, que eram para ser coisas mais simples do mundo, ficam inviáveis, assim. É claro que durante a pandemia, né, a situação da livraria é muito mais frágil do que a situação da editora. Isso é muito importante que seja reconhecido, porque a editora ela dispõe de outros mecanismos que a livraria não dispõe, né? Aí, por exemplo, fico pensando no modelo de negócio da Mônica. É claramente uma livraria pequena que surgiu para atender o seu entorno geográfico. Na medida que tu cessa a possibilidade das pessoas passarem ali na frente, entrarem incidentalmente, está tirando um pedaço enorme das possibilidades, né? As editoras elas têm mais margem de manobra, especialmente editoras pequenas como a Dublinense. A gente é muito pequeno, então a gente é muito rápido. A gente muda tudo em uma semana, a gente mudou tudo e acabou. Então a gente faz tudo diferente e não tem problema. Outra coisa que nos favoreceu enormemente é que eu estou em São Paulo, a sede da editora é em Porto Alegre, o Eduardo, que faz o comercial, mora em Santa Catarina. A gente sempre foi espalhado. Não tem nenhuma novidade nisso. A gente sempre foi espalhado, a gente sempre foi dessa maneira. E já fazia um tempo também, eu acho que isso foi uma sorte que a gente deu, assim, que a gente estava investindo muito na marca da editora e numa comunicação direta com os nossos leitores. Então, quando tudo explodiu, a gente já estava com tudo pronto. Já não precisou fazer muita coisa, sabe? Já estava tudo organizado e a gente acabou incidentalmente tirando uma vantagem disso, porque a gente já estava com tudo funcionando, o que muitas outras editoras, pequenas, médias, grandes, gigantes, não tinham, não estavam atentos e não faziam, assim, né? Então, eu acho que é completamente injusto comparar a situação de livrarias com editoras, né? Falando especificamente da importância das livrarias para a editora e tal, isso é um caminho que foi acentuado pela pandemia, mas não foi totalmente causado pela pandemia, né? Se olhar um gráfico de quão relevante é o faturamento em livrarias para uma editora, ele é um gráfico decrescente e nos últimos 2 anos ele é um vale brutal, assim. Então, eu tenho certeza que isso é assim para todas as editoras, né? Isso é uma pena, porque é na livraria onde a gente conquistou muitos dos nossos leitores, muitas das pessoas que hoje nos seguem ardorosamente, que nos conheceram por causa de uma dica da Mônica, da Zil, né? Das livrarias, e isso precisa continuar para a gente continuar chegando nessas pessoas. As pessoas que mais leem, elas estão frequentando as livrarias. Então, assim, do ponto de vista, e aí falo bem pessoal, né, da Dublinense, a gente segue fazendo todo o esforço que a gente consegue para ficar presente no máximo de livrarias, com o máximo de produto, sendo o máximo parceiro que a gente consegue, né? Mas também levando em conta, e essa é uma conversa até engraçada que eu tenho com muitos livreiros, alguns livreiros bem pequenos, que às vezes a gente fala das nossas limitações para eventualmente dar crédito para a livraria, para conseguir mandar mais produto, e normalmente o papo começa assim, mas a Companhia das Letras, mas a Todavia, pessoal, eu adoraria ser sócio da Penguin Random House. Eu ainda não sou. Se Deus quiser, no final desse ano eles me compram por uns 100 milhões, mas não foi. Todavia, também não tenho esse bolso fundo aí. Adoraria, não tô lá, entendeu? Então, às vezes a gente também é cobrado, especificamente a Dublinense, acho que outras editoras independentes, por um tipo de comportamento que a gente não tem condições financeiras de ter, né? De dar um crédito, que a gente não tem bolso para acompanhar outras coisas. Então, esse é um equilíbrio difícil, e eu acho que o envenenamento dessas relações, assim, colabora para que as coisas fiquem um pouco mais difíceis do que deveriam ser, sabe? Acho muito bom, adoro, por exemplo, o fato de eu poder conversar com a Mônica, a gente já teve altos papos à noite, né, Mônica? Era só bater papo sobre relação editora-livraria, o que é bom para mim, o que é bom para ela, onde é que a gente chega em algum lugar e tal. Porque parece que nem todo mundo está muito aberto a conversar, e eu acho que é a coisa que a gente mais precisa, assim, tá de peito aberto para conversar, para expor os seus problemas, as suas questões, mas também entender o lado do outro, tentar ouvir. Então, acho que por aí.
E vocês, Mônica e Beth? A Beth, né, sobretudo, que a Mônica disse, como ela bem lembrou, aí ela tem 3 meses de vida antes da pandemia. Mas você, Beth, você sente que essa relação está envenenada, como o Gustavo, vou usar uma palavra que o Gustavo usou? Eu acho que, assim, acho que ficou mais visível ainda, Gustavo, essa relação do quanto cada empresa ou cada editora tem uma estrutura, assim. A gente sempre buscou parceiros, né? Acho que a Vanguarda tem muito, para quem nos conhece no mercado, acho que esse é o nosso ponto forte, assim, de propor ações, enfim. E, tipo, a gente trabalhou muitos anos com a editora do mês, né? Porque essa questão, não adianta, a gente trabalha com material que é tabelado, né? Entre aspas, mas a gente tem um norte, assim, em relação a um desconto fixo, que é a margem que a gente precisa trabalhar. Então, claro que para mim é muito fundamental repassar desconto para o meu cliente, ter novas ações, mas a melhor forma que a gente encontra aqui é buscar relação com a editora, né? Fazer essa negociação. Então, tipo, eu vou vender mais, o cara vai ganhar mais e também vai me repassar, eu vou repassar para o meu cliente. Então, isso é uma prática bem antiga da Vanguarda, né? Eu acho que essa questão que o Gustavo falou específica de quanto a cada editora tem uma estrutura. É difícil a gente comparar uma grande, né, uma companhia, com uma editora menor. Mas, claro que tu tem os seus diferenciais, né? Cada editora tem um diferencial e tem uma margem, uma organização. Isso para a gente ficou mais claro ainda, né? Na nossa relação. Porque a gente, em vários momentos, teve que pedir até negociação de duplicata, enfim, né? Nessa mudança toda, porque tu tem toda uma estrutura, aí fecha a loja. Por mais que a gente trabalhe de uma outra forma, a gente não consegue compensar. A gente também atende marketplace, cresceu no online nesse período, né? Mas é uma construção, graças a Deus, que a gente também vinha nessa estrutura de crescer, buscar mais estrutura no online, e isso nos ajudou muito durante esse período como um todo. Então, eu entendo que cada vez mais a gente é misto, assim, né? Nós não gostaríamos de deixar de atender, de ter uma boa estrutura em loja. A gente trabalha com material qualificado, as nossas lojas têm em torno de 30, 40 mil exemplares, títulos em loja. Então, isso é bastante coisa, bastante variedade e a forma da gente gerenciar. Então, é importante, eu acho, essa mistura, assim, das coisas. E quanto mais a gente consegue se aproximar, abrir uma negociação com a editora, pedindo quais são as suas vantagens, todo mundo sai ganhando, né? Numa ação específica, porque às vezes eu fico muito focado. O que eu falo para o nosso pessoal do Compras? Quanto mais as editoras nos oferecem estrutura, seja de promoção, com produto, com bolsa, ou mesmo bate-papo com autores, ou para a gente poder dar um treinamento para os nossos vendedores, todo mundo sai ganhando, né? E acaba chegando lá no leitor, onde a gente vai estar mais qualificado, e aí essa soma acontece. Eu acho que o grande ganho está aí, assim, da gente realmente poder estar mais próximo, conversar, o que a gente percebe muitas vezes que as equipes são limitadas, de um lado da editora e a nossa aqui, de poder fazer isso tudo. Então, quanto mais a gente receber de ofertas das editoras, mais esse fluxo vai acontecer. Era isso. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem fazer perguntas aí pelo Facebook, o chat está aberto, é só vocês mandarem que a gente recebe aqui. Desculpa, Mônica, eu te interrompi. Não, imagina, queria só comentar, porque ouvindo o Gustavo e ouvindo a Beth, né, assim, uma coisa que eu e o Gustavo, inclusive, a gente conversa bastante, converso muito com outros editores menores também, é que o mercado é muito diverso, né? Então, assim, a gente não pode nunca enxergar ele como uma massa, assim, né? Assim, as editoras, as livrarias, porque não é, né? É muito diverso, assim. E eu acho que cada livraria, cada rede, cada, enfim, espaço que vende livro, que se propõe a vender livro, eu acho que tem que fazer um exercício diário, né, que a gente faz muito lá na Livraria da Tarde, que é de entender também qual que é o perfil de livro que a gente vende, qual que é, porque a gente fazendo isso, né, a gente vai saber negociar com cada editora, assim. Você citou aí a companhia Todavia, né, Gustavo, que são super parceiros da Livraria da Tarde, mesmo a Livraria da Tarde não representando nada, assim, né, nas vendas, mas
porque entenderam qual é o nosso perfil, a gente entendeu qual é o perfil de livros que a gente vende. Não adianta a gente encher a Livraria da Tarde de best-seller, não é o perfil de livros que a gente vende lá, não é o perfil de cliente que eu tenho, de demanda. Não adianta me encher de brinde, não adianta me encher de promoção, não é o perfil de público da Livraria da Tarde. Então, assim, com a Dublinense, por exemplo, com o Natanda Moinhos, com a Silvia da Mundaréu, eu tenho um tipo de conversa que é muito diferente de como eu tenho com a companhia, porque eu acho que é isso, assim, nós somos muito diversos, né? A Vanguarda, eu já estive numa reunião com a Beth, aprendi um pouquinho sobre a Vanguarda. Poxa, não chega a ser uma rede grande, mas já tem 8 lojas, Beth. 4. Olha, eu já dei uma inflação. Pô, mas já é diferente do perfil de loja. Você tem 30 mil títulos, a gente tem 11 mil, mais ou menos. Isso já faz uma diferença brutal no acervo, né? Uhum. Então, assim, a gente você está em shopping, eu acho que você tem loja de rua shopping, também, assim, né? Mas você está em shopping. Sim, muda muito o público do shopping. É muito diferente, eu estou na rua, de frente para a rua, num bairro aqui de São Paulo, super cool, não sei o quê. É muito diferente, assim, né? São 2 lojas totalmente diferentes, públicos diferentes, na mesma cidade. Então, eu acho que isso tudo precisa ser considerado, independentemente de pandemia, né? Eu acho que, mesmo se a gente não estivesse na pandemia, eu acho que a gente estaria vivendo essa realidade que a gente vive de perfil de cliente que a gente tem. A gente abriu o site muito recentemente, né? Quando estive com a Beth, ela falou, né? Me apoiou, falou, poxa, abre o site, entra no Marketplace. Eu ainda não entrei no Marketplace, estou ainda aprendendo esse novo negócio. Converso muito com o Gustavo também para aprender sobre o site, que ele também fez um site super bacana aí do Dublinense. Então, assim, acho que eu gosto muito do diálogo, né? Eu sou recém-chegada no mercado, mas já conversei com quem me abre a porta, quem topa tomar um cafezinho comigo, seja por telefone, seja na livraria. Eu sou a pessoa que mais gosta. Mineiro, junto um mineiro com um gaúcho, meu filho, é um inferno. A gente fala horas. É verdade. Eu e a Mônica parece que a gente já se conhece há anos, né, Mônica? Nos falamos 2 ou 3 vezes. E essa conexão de hoje aqui, ela está sendo promovida pela MetaBooks, né, que é uma plataforma de metadados. E aí, quando a Mônica disse que a livraria dela é pequena e que tem poucos títulos, 11 mil, veja bem, 11 mil títulos. Nem é tão pouco. 11 mil títulos ou 11 mil? 11 mil exemplares. Títulos deve ter uns 8 mil. Menos 8 mil, que seja é um número muito grande para uma livraria mesmo que pequena, né? Para gerenciar. Aí eu fico pensando nas equipes, né? Eu fico pensando nas equipes, assim, porque as pessoas que trabalham numa livraria, ela tem que ter esse catálogo na cabeça, ela tem que saber do que trata, se não cada um desses livros, a grande maioria deles, os que saem mais e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho da formação dessas equipes, né? Pensando que a gente está discutindo a livraria como um ponto de encontro, então, este encontro entre o leitor e o livro, a história do livro, ela é, de certa forma, mediada pelos livreiros, pelo livreiro que está no chão de fábrica, no chão de loja. Então, eu queria saber, Mônica e Beth, como é que vocês treinam essas equipes, como é que é feito essa capacitação para essas pessoas terem esses X mil livros na cabeça, e se vocês usam a plataforma de alguma forma, a MetaBooks, para poder, numa hora de sufoco, puxar ali a capivara do livro, né? Porque o metadado é nada mais, nada menos do que a ficha corrida do livro, tá ali todos os teus dados. Enfim, se vocês puderem contar um pouquinho sobre isso para mim, por favor. Quer começar, Mônica? Pode ser, você que sabe. Quer que eu vá? À vontade. Gente, MetaBooks é tudo nessa vida, assim. Quando alguma editora fala para mim que não está no MetaBooks, eu tenho vontade de chorar. Jura? Como é que a gente faz para colocar vocês lá?
porque a gente é uma livraria pequena, com uma estrutura de RH pequeno também, né? Eu tenho só 3 funcionários, as 3 pessoas muito versáteis, né? Todos os 3 livreiros. Gustavo citou uma delas, que é a Zil, né? Que é uma livreira sensacional. Eu trouxe só gente de mercado, que já tinha bastante experiência, porque você imagina, eu não sabia nada desse negócio, eu só sabia ler. Imagina, né, vender, e aí eu descobri que eu também não conhecia nada de livro, né, porque eu tinha lido, assim, sei lá, 300 livros que tinha na minha casa, nem li todos, mas enfim, imagina, aí de repente você tem 7.000 títulos, de enlouquecer. Mas eu acho que o principal, né, gente, serem pessoas curiosas, né, serem pessoas que realmente gostam de ler, interessadas. É uma formação. A livraria é um organismo vivo, né? Não só o livreiro, ele está ali para manter tudo vivo, mas você precisa o tempo inteiro. Eu falo que os nossos livros, eles circulam de uma forma maluca, assim. Toda semana a gente circula os livros pela livraria umas 2, 3 vezes. É muito comum, assim, alguém chega e pede: você tem Alegrias da Maternidade? Tem, tá aqui. Aí eu vou pegar, putz, já não tá mais aqui. Onde que ele tá mesmo? Porque alguém já foi lá e já mudou ele de lugar. Aí a Zil, não, eu coloquei ele agora na outra mesa. Aí você vai lá buscar na outra mesa. Porque é isso, assim. Então, eu acho que o livreiro, ele tem que ter essa preocupação, né? Ele tem que ter essa preocupação de apresentar o livro, do livro estar no lugar onde ele vai se vender, vai ajudar a gente a vender. Eu falo que tem alguns livros, assim, que a gente, obviamente, vende mais porque a gente gostou de ler, como eu citei o caso aqui da Criança em Ruínas, do Peixoto, que desde o primeiro dia que a gente abriu a loja, a gente vende bem esse livro, né, Gustavo? A gente tem uma negociação ótima nele, inclusive, porque não tem por que eu consignar esse livro, inclusive, eu já sei que eu vou vender. Ele tem que ficar fácil de eu pegar, porque ele é aquele livro que o cliente está comprando Racismo Estrutural, está comprando Preta Potência, e eu coloco uma Criança em Ruínas junto. Não importa o que está comprando, entendeu? Ele vai levar a Criança em Ruínas, porque simplesmente eu mando ele ler o poema que está atrás, e ele lê. Nossa, vou levar também. Pronto, acabou, está vendido. Então, assim, o nosso livreiro, ele é esse livreiro que ele é formado ali. Tudo bem que eu tenho livreiros com boas formações também, né? A Zil é formada em Letras pela USP, o Matias é formado em Direito pela USP, é formado em História. A Tamires está fazendo o curso agora de formação de livreiros da Casa da Educação, mas também é uma menina super apaixonada por artes, estudou música, enfim. Então, assim, já é alguém que gosta, que tem afinidade com os livros. Eu acho que isso é fundamental. E tem que ser aquela pessoa curiosa. E quanto mais a gente mexe no acervo da loja, mais a gente conhece ele, né? Isso é que faz toda a diferença. Então, assim, eu acho que se você perguntar, mas eles conhecem os 11.000? Não conhecem, certamente não conhecem, mas eles conhecem a maioria. Porque o tempo inteiro a gente está mexendo nas estantes, o tempo inteiro a gente está mudando, e isso faz com que a gente realmente conheça o acervo. Que joia. Começar pela MetaBooks, então, né? A gente é integrado com eles, né? Através de uma API, faz atualização noturna aí todos os dias. Então, a nossa base é grande, a gente tinha uma pessoa que só cuidava do cadastro, e aí recebia informação das editoras, enfim, mas essa questão da gente já estar atualizado em o nosso sistema faz muita diferença, né? Traz essa agilidade no atendimento. Então, a gente trabalha com a maioria das editoras com cota novidade, então, tudo que a Companhia das Letras lançar, Record, Planeta, enfim, Todavia, a gente recebe a cota novidade. Então, a gente recebe muito material. Isso nos ajuda muito, porque quando chega, isso já está cadastrado, né? Agiliza bastante. Então, a importância, assim, do livreiro conhecer a estrutura, até física da loja, sabe? As pessoas vêm aqui e dizem, mas eu não sabia que vocês tinham tudo isso, que vocês têm vários livros nessa área. Então, isso nos ajuda muito, quando as pessoas vêm nos conhecer realmente, né? Porque a pessoa vem e olha e diz, olha só, vocês têm tudo isso de livro, e vamos melhorar o teu acervo aqui. Então, a partir do que eu vendo, a gente tem muita editora que nos ajuda muito nesse sentido, né? Para divulgar e
e direcionar o acervo, porque, como a Mônica fala, assim, precisa mexer. A gente já tentou colocar uma pessoa para guardar livro, mas aí não funciona, por quê? Porque a pessoa que está, o vendedor precisa saber onde está o livro. Aí quando ele pega na mão para guardar, ele não esquece. Ele vai saber que está lá na prateleira tal, mesmo que mexa, eu também não estou no meu dia a dia, né, nas lojas, não consigo, né, acabo sendo muito mais administrativa. Eu vou em tal loja e dizer, mas esse livro estava aqui. Não, a gente já mexeu, já está em outra localização. Então, isso... mas a biografia estava desse lado. E quando tu vê, está lá no outro paredão e está todo modificado. Então, isso realmente dá essa vida, né, para a loja. E os vendedores aprendem. Então, mas fora isso, também a gente tem feito treinamentos mais frequentes, né? A gente agora está com um treinamento, tipo, quinta-feira às 11 da manhã, as editoras já estão sabendo que tem essa agenda da vanguarda para a gente poder parar e treinar os vendedores. Isso faz toda a diferença. E aí eles perguntam também, eu gostaria de um treinamento, conhecer um pouquinho mais sobre determinado assunto. A gente tem muita gente que já está com a gente há bastante tempo, né? Várias pessoas formadas em letras, em história, em filosofia. Então, mas o mais importante é a pessoa gostar do livro, né? E tem algumas pessoas que a gente contrata que tem essa criatividade, essa dinâmica, mas não conhece livro. Aí, quando vê, tá dando de presente, tá lendo um monte, eu disse, mas tu nem lia nada, o livro não era o teu dia a dia, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de transformar o livro no nosso dia a dia, né, a gente vê que o consumo aumenta, né? Que as pessoas passam a ter uma outra relação. Então, a gente trabalha com um misto, na verdade, em relação às equipes, né? Tem muitas pessoas que já estão com a gente há mais tempo, mas tem outras pessoas que têm essa facilidade, assim, de conseguir perceber, né, se um cliente está gostando de uma determinada área, quais são os livros que chegam, a gente já deixa separado, já liga para o cliente, passa aqui para dar uma olhadinha nos livros que eu separei para ti, sabe? E isso que a Mônica falou, eu digo, se a pessoa chega na livraria e vai buscar um determinado livro, o vendedor não fez nada, né? Quando ele for lá e oferecer o segundo, ele que está fazendo o seu papel, de vender o livro, né? Então, é isso que a gente precisa, os vendedores, né? Porque senão acaba ficando aquela coisa muito superficial. Eu estou indo buscar o que tu está querendo me entregar. E a gente tem condições, capacidade de poder contribuir com o cliente, que é o nosso papel. Eu acho que o nosso papel é realmente, como livraria, assim, é poder contribuir com o cliente, não entregar só o que ele veio buscar, entregá-lo a mais. Para isso que a gente trabalha, assim. E você, Gustavo, você enxerga o papel de um editor nessa formação das equipes das livrarias também? Ou, de outra pergunta, o que você faz, ou o que a sua equipe faz para manter vivo o seu catálogo na cabeça desses livreiros, né? Olha, esse é um ponto super difícil para editoras pequenas, que têm uma equipe pequena, porque é impossível de fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né? Mas, assim, eu tento, sempre que eu posso, pessoalmente, eu gosto de ir nas livrarias aqui de São Paulo, de conversar, de explicar, eu mando áudio, eu encho o saco de jornalista, encho o saco de todo mundo, meu trabalho é basicamente encher o saco. Não, e, assim, você não enche o saco. O Gustavo já foi dar treinamento umas 3 vezes lá pra gente. Mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer, de conversar, né? Então, já tive algumas vezes, né, na livraria da tarde, por exemplo, de sentar e conversar, porque, assim, a gente, como editor, também aprende a fazer um livro melhor quando a gente tem um feedback. Assim, daqui a pouco você apresenta o livro, aí a pessoa diz assim, mas lendo aqui na contracapa não parece isso, né? Aí você pensa, talvez, acho que na próxima vez vamos fazer, porque eu acho muito importante ter a perspectiva de quem vai vender o seu livro, de quem vai ser o seu advogado para o leitor, né? Eu gosto muito, pessoalmente, de fazer isso. Por exemplo, eu conheci a Zil fazendo treinamento na Livraria da Vila, depois eu fui encontrar ela, né, na Livraria da Tarde. Óbvio que a minha capacidade de estar na rua fazendo isso mesmo antes da pandemia já era super limitado, mas eu sempre gosto de fazer e eu estimulo o pessoal a fazer também lá em Porto Alegre sempre que pode.
Óbvio que a gente tem 1000 limitações, a gente dá muito menos treinamentos do que a gente deveria, do que a gente poderia. Agora, ouvindo, por exemplo, a Beth falar, já fiquei pensando assim, vou encher o saco da galera para começar a gravar vídeos do treinamento. Super legal, ajuda também. E mandar para todo mundo. Ó, não sei se o Edu e o Kraus estão me ouvindo aqui, ó, agora vocês têm mais uma coisa para infernizar vocês. Ajuda. Porque não dá para fazer tudo, né? Mas eu tenho plena noção da importância disso. A diferença no resultado, ela é bem perceptível, né? Porque não tem como o livreiro, não tem como o pessoal da livraria ler todos os livros, não tem como eles nem sequer lerem a contracapa de todos os livros, não tem como. Então eu sei que quem está mais presente, quem está lá incomodando mais, quem está advogando em prol do seu trabalho, também é lembrado mais vezes. E também isso eu falo bastante para a galera da editora, a gente tem que ser o mais chato. Se a gente não é o que tem mais bolso fundo, que pode lançar as coisas mais... A gente tem que pelo menos ser os mais chatos, para muito presente, todo mundo lembrar da gente. E a estratégia da Dublinense está aí sempre incomodando um pouquinho, no bom sentido, os livreiros, para lembrar dos lançamentos, para fazer as coisas. Né? E aí, falando da MetaBooks, tem engraçado o papel da MetaBooks, que eu acho que tem uma coisa quase contraditória. Assim. Lembro quando o Ricardo veio com o papo da MetaBooks, eu falei, puta, Ricardo, lá vai me cobrar mais uma mensalidade, além de tudo que eu pago, tem que pagar mais o MetaBooks pro inferno, Ricardo. Mas aí depois, é claro, né, você vai vendo as possibilidades daquilo e vê que isso é uma economia de trabalho, de tempo enorme e tal. E aí a contradição da MetaBooks como é tudo tão automático, às vezes eu simplesmente esqueço de avisar as pessoas que o livro existe. Porque eu já coloquei lá, na minha cabeça acabou. Então tem um monte de livrarias que não usam, por exemplo, até as grandes, a Vila, por exemplo. Às vezes eu tô com o livro já está rodando, já vendi não sei quanto. Então o pessoal da Vila, assim, fazendo um pedido meio sei lá o quê. E eu me lembro, puta merda, não mandei a planilha para a livraria. E é bizarro isso. Então, assim, né, eu acho que investimento em tecnologia, mesmo para o nosso negócio, que é o negócio mais analógico de todos os negócios analógicos, né? Faz muita diferença. Eu acho que a gente tem muito que investir ainda e muito que caminhar. Às vezes me perguntam, tem espaço para inovação no mundo do livro? Pelo amor de Deus, é o que mais tem, né? Venham, devia ser só gente de 18, 20 anos, todo mundo da TI devia vir para cá. Tem muito para fazer, que os sistemas da livraria startups da editora, né? tudo. Isso aí. E temos perguntas aqui. Tem uma pergunta do Jaime, que eu acho que é endereçada à Beth. Ele diz, uma das formas de uma pequena livraria se diferenciar para os seus clientes é ter livros que os concorrentes gigantes não têm muita dificuldade ou mais dificuldade para conseguir. Então, por que entregar isso de bandeja nos marketplaces? Por que entrar no marketplace, Beth? O Jaime já levanta sempre essa questão, né? Olha, a gente tem desenvolvido bastante o nosso site, assim, eu acho que na estrutura é bem mais... Acho que tu cresce no teu próprio site, mas mais a longo prazo, assim. A gente percebeu, a gente fez alguns investimentos, mas o resultado não é tão rápido. Tem que ter uma estratégia muito fácil. E, na verdade, a Amazon hoje, falando em Amazon, enfim, que é o B2W, enfim, eles são muito integrados e todo mundo compra. Então, o Jaime bate muito nessa tecla, né? Mas é bem complicado, assim, a gente tentou um pouco resistir em algumas coisas, mas, na verdade, esse movimento acaba que ajuda, porque muitas vezes é um livro que tu compra e ficou parado, né? Então, eu sei que ele tem essa questão do cliente em si, mas o que eu consigo perceber que a gente consegue crescer é fazendo ações específicas com editoras, né? Então, tu consegue fazer uma venda maior de um livro, receber aquele cliente no teu site, poder trabalhar com aquele cliente, né? Eu acho que o mercado é misto, é isso que o Gustavo também falou. O mercado é misto, assim, a gente precisa aproveitar um pouquinho da oportunidade, da facilidade que cada um nos dá, porque às vezes um nos traz uma facilidade que nos dá um gás maior para a gente poder se dedicar mais para outras ações que também vão trazer um resultado. E o Érico trouxe também aqui uma pergunta
E se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, pessoal que tá nos assistindo, mandem, porque a gente precisa terminar pontualmente às 16 horas, que a Beth tem um compromisso, então, eu posso se tiverem sair perguntas... antes também, gente, desculpa. O Érico pergunta para você, Beth, e para você, Mônica, quais dicas vocês podem dar para quem quer abrir uma livraria, uma pequena livraria nos dias de hoje? Ainda vale começar uma livraria de rua, ou nos dias de hoje o melhor caminho seria uma livraria virtual? Beth, comenta aí. Eu posso comentar também. Mas... eu acho que sim, se a pessoa está disposta, sim, a assumir alguns desafios, eu acho que o importante é perceber o leitor, assim, qual é o nicho que tu vai trabalhar, porque o mercado é muito extenso. Por muito tempo, eu mesmo disse, a gente só trabalha com livros, mas na verdade a gente trabalha com muitas áreas, né? E muitas vezes a gente não se dedica a uma área que ela poderia ser só uma livraria, né? Então, como é que é o nome da pessoa? Érico. O Érico. O meu recado para o Érico é assim, ó, conhece bem o teu público, assim, qual é o público que tu pretende atingir. E procura se aprofundar um pouquinho nesse mercado dos livros em relação a isso. Então, eu acho que tem condições de ter muito sucesso, mas é importante, assim, essa questão da segmentação. Eu acho que para quem está iniciando, dá uma força. É o que a Mônica diz, assim, eu não vendo best-seller, né? Eu tenho um nicho, assim. E a gente consegue perceber isso também nas nossas lojas, porque eu tenho lojas diferentes por cidades. Então, a minha loja do centro, ela tem um nicho. A minha loja do shopping, ela tem outro. Então, a gente consegue direcionar e colocar mais energia, trazer mais eventos, né? Direcionar os livros em relação a isso. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente precisa seguir investindo nas livrarias físicas, né? Numa estrutura que tu possa controlar e gerenciar, assim, e crescendo aos poucos. Eu acho que esse é o melhor caminho, do meu ponto de vista. Eu vou dar um conselho para o Érico que eu recebi do Daniel Pinsky. Antes de eu abrir a livraria da tarde, até hoje eu fiz um TBT na minha rede social de um encontro, eu reuni amigos, assim, bem antes, assim, acho que foi em dezembro de 2018, imagina que eu abri em dezembro de 2019 minha loja. Eu reuni uns amigos e falei, vamos lá, qual que é a livraria que vocês gostariam de ter, assim, como leitores? Que livrarias vocês gostariam de frequentar? Qual é a livraria dos sonhos de vocês? E aí a gente fez uma lista e tal. Eu comecei ali a desenhar a livraria da tarde, que não tinha nome, que não sabia nada ainda. E demorou bastante, né, Léo? A gente conversou, você veio me perguntar qual é o nome da sua livraria? Já era, sei lá, setembro, e eu não sabia ainda, né? Não sei ainda o nome. Mas eu fui conversando com várias pessoas. Eu conversei com o Gustavo, não o Gustavo da ANL, Gustavo Bernardo da ANL, conversei com a Vera Zalu, conversei com um monte de gente. Mas eu lembro que o Daniel Pinsky, ele falou uma coisa para mim que, assim, marcou demais, e que eu vou deixar esse conselho para o Érico. Se você quer abrir uma livraria de rua, Érico, escolha o ponto. O ponto, ele é fundamental. Antes até do público, você tem que escolher o ponto. Se é um ponto que passa gente. Porque, infelizmente, os livros, eles não vão atrair as pessoas naquele... mas eu tenho uma lojinha que foi da minha avó, que é numa rua sem saída, não sei o que lá. Desculpa, a galera não vai. Por mais eventos legais que você faz, tem que ser numa rua que passa gente, né? A minha livraria está numa rua que tem uns restaurantes super bacanudos, que tem um supermercado na esquina que me traz milhões de clientes, assim. Eu falo que o meu maior fornecedor de clientes é o Oba, eu deveria ser parceiro do Oba. No entanto, quem me divulga é a Quitanda, que é uma mercearia muito charmosa aqui de Pinheiros. Eu adoro. Quem fornece mesmo cliente é quem está ali na esquina. Então, assim, se você... Eu acredito que as livrarias do agora, né? Eu não vou falar das livrarias do futuro, porque eu sei lá que futuro é esse que nós vamos ter, não tem bola de cristal. Mas as livrarias do agora,
de rua são essas livrarias. São livrarias menores, são livrarias charmosas, são livrarias que têm livreiros te atendendo, que gostam de conversar sobre livros. Tem muita gente que gosta desse perfil de livros. Agora, se você é uma pessoa que, putz, eu sou da tecnologia, eu não gosto de gente, né? A gente tem uma pessoa que a gente conhece em comum aqui, e se tornou um grande executivo agora, o Gustavo falou que a gente nem consegue mais falar com ele, não vou nem citar nomes, mas que é da tecnologia. Uma vez ele falou para mim, Mônica, eu não gosto de gente, eu prefiro trabalhar na frente do computador. Ele é engenheiro, inclusive. Então, esse cara não tem... Online, total. Né? Ele está certíssimo, ele tem uma livraria virtual e ele tem que continuar tendo mesmo, e a livraria dele é um sucesso. Sim, então, acho que tem muito a ver com o seu perfil, né? Se você é uma pessoa que gosta de gente, que gosta de receber, que gosta de conversar, que gosta de treinar, se você não está na linha de frente como a Beth, né? Mas você tem que ser uma pessoa que gosta de gerenciar pessoas, porque você vai precisar gerenciar pessoas. É isso. E ponto. Ponto. Foi o melhor conselho que eu acho que eu recebi na vida, foi do Daniel Pink. É verdade. Estou grata a ele por isso. E eu sempre que alguém me pergunta, faz essa pergunta que o Érico fez, né? E eu de lambão que sou, porque eu não vendo livro, eu não faço livro, eu estou só observando, eu sou um observador. E aí eu sempre faço uma figura de linguagem, e óbvio que isso é uma figura de linguagem, dizendo que a gente vive num país que tem muitos matadouros, que são as editoras, poucos açougues, que são as livrarias, então se faz muitos livros, porque tem muitas editoras produzindo muitos livros, e pouquíssimos lugares para vender, num país de veganos. Então a gente tem um problema sério aí, né, que a gente precisa equalizar. E eu acho que eu digo isso sempre, né? Sempre que nasce uma livraria, eu fico numa felicidade gigante, assim, eu gosto de saber que tem livrarias nascendo. Então, Érico, se você estiver pensando em abrir uma, por favor, me conte, faça como a Mônica, que a gente se conheceu assim, não foi, Mônica, na Convenção dos Livreiros, da NL, você me puxou do canto e falou assim, eu sei quem você é, e eu estou abrindo uma livraria assim, assado. Eu me lembro. Me convidei para ir lá falar no público. Então a gente vai chegando ao fim. É verdade. E foi um bate-papo ótimo. Eu me apaixonei pela Mônica nesse dia, inclusive. Eu queria, então, agradecer você, Mônica, Gustavo, Beth, prazer te conhecer, Beth, que a gente não se conhecia ainda. Espero que em breve a gente possa se conhecer de verdade. Agradecer todo mundo que ficou conosco aqui até o final. E chamar o Ricardo de volta, que ele vai se despedir de vocês de verdade. Por enquanto, a gente vai sair, nós quatro aqui, e o Ricardo entra. Então, super obrigado por todos vocês. Tchau. Tchau, brigadão. Oi, pessoal. Boa tarde. Quem entrou aí no meio da live, quem eu não falei ainda no início, na abertura, obrigado por ter acompanhado a gente. Foi um papo muito legal, um papo bastante brasileiro, né? 2 vozes gaúchas, 2 sotaques gaúchos, um sotaque mineiro, um sotaque goiano, já está meio disfarçado, né, Leozinho? Mas um sotaque goiano. E muito aprendizado, muita experiência, foi uma delícia. Eu acho que valeu bastante essa conversa. Agradeço muito, Beth, Mônica, Gustavo, Leonardo, obrigado por mediar o papo. E nós esperamos vocês no próximo Conexão Metabooks, daqui 15 dias. Nós vamos conversar com o Luiz, o gerente da Bookscan Nielsen, que vai falar sobre os números espanhóis, uma perspectiva brasileira, né? O Luiz é brasileiro, ele está na liderança desse grupo aí, então ele vai trazer para nós um pouco dos números dos países de fala hispânica, e a gente vai comparar isso com o Brasil e ter uma perspectiva brasileira disso daí. Daqui 15 dias, mesmo horário, mesmo canal, esperamos por vocês. Boa tarde a todo mundo, muito obrigado, um abraço. Tchau, obrigadão.